Vamos lá. A gente vai fazer um resumo aqui da matéria de geografia para a gente entender o que a gente já aprendeu e poder terminar para a gente passar para os meios de comunicação, tá bom? Porque a gente vai ter essa matéria no teste, tá? Então, para encerrar os meios de transportes, a gente vai entender aqui. Meio de transporte, todo mundo já sabe o que é, né? Caminhão, ônibus, bicicleta, moto, isso você já aprendeu pequenininho lá no jardim, lá na educação infantil. Então, olha só, eu separei aqui vários tipos de coisas. Aqui são os tipos de transporte. Ele pode ser aéreos, né? Os transportes podem ser aéreos, que são os transportes que passam no céu. Ou seja, avião, helicóptero, foguete, nave espacial, balão, tá? Não é aquele balão que a gente solta, que a gente não, né? Que as pessoas soltam e ele é proibido, né? Que só sobe e vai embora. É aquele balão que tem tipo uma cestinha que a pessoa sobe. Ele era muito usado antigamente como meio de transporte e hoje em dia ele ainda é usado, né? Mais para efeito de passeio, das pessoas irem, mas ele ainda é usado. Tem meios de transportes terrestres que são que passam na terra, tá? Aí pode ser trem, bicicleta, ônibus, carro, metrô, vários outros tipos. E os aquáticos, que são os que passam nas águas. Que tipo de água? Pode ser no rio, como canoa, barco. Pode ser no mar aberto, como aqueles cruzeiros bem grandes, navios grandes, submarinos, tá? Todo meio de transporte que está na água, ele é aquático, seja de rio ou seja de mar, tá bom? Os transportes, eles podem ser público ou particular. Ah, tia, mas esse transporte público e particular é só o transporte terrestre? Não. Qualquer tipo de transporte, aéreo, terrestre ou aquático, ele pode ser público ou particular. O público é o coletivo, ou seja, várias pessoas usam, como os aviões de viagem, né? Ônibus, barca. Quem já foi para a cidade de barca, pegou a barca aqui e foi para a cidade? A barca é um coletivo, tá? E o particular, que é aquele carro, né? Aquele meio de transporte pessoal, ou seja, é da pessoa, pertence à pessoa. Por exemplo, pertence a mim. Eu tenho um jatinho, um avião pequenininho. Só vai andar nele eu e minha família. Então ele é particular, ele é meu. Se eu tenho um barco e nesse barco só vai andar eu e a minha família, ele é particular, ele é meu. Se eu tenho um carro e ele só vai andar a minha família, ele é particular, ele é meu, tá? No momento que eu abro esse meio de transporte para outras pessoas e eu cobro uma taxa, esse transporte passa a se tornar público, tá? Então, o transporte público é quando a gente paga para usar o avião, o ônibus, o trem, o metrô, o navio. Eles são coletivos, né? Que várias pessoas usam, eles são públicos, tá? Aqui a gente tem os tipos de vias que nós já vimos também, como as rodovias, que são as estradas. A gente vê esses nomes assim, ai tia, eu não sei, não consigo lembrar. É bem fácil. Rodovia, lembra o quê? Roda. Na roda passa o quê? As estradas, né? A roda passa na estrada. Então, ônibus, bicicleta, carro, eles todos passam nas estradas, eles passam nas rodovias, tá? A ferrovia de ferro, que são os trilhos, onde passa o trem, o metrô, tá? Eles são meios de transporte que usam as ferrovias, que vêm do ferro. Hidrovias, vem da água, hidro quer dizer água, por isso que tem hidroginástica, ginástica na água, hidromassagem, aquela banheira que faz massagem na gente, na água, né? Então, hidrovias são os caminhos pela água. Ah, então quer dizer que lá na água tem um caminho marcado igual a rodovia, assim, com pintadinho? Não, é uma água, né? A gente não consegue ver o caminho. Mas a pessoa que pilota, né? Que navega ali com o seu barco, com o seu navio, ele sabe que tem um caminho por onde ele tem que passar,
né? Ele não pode passar na beira da praia, onde tem um monte de pessoa. Ele vai seguir um caminho. Os navios, os cruzeiros, eles usam caminhos que são monitorados para que cada um passe sem bater no outro, tá bom? E as aerovias é a mesma coisa, só que é no céu. É um caminho no céu. Aí a gente vê um monte de avião passando. Só que esses aviões, eles não passam na riveria, eles não passam de qualquer jeito, tá? Eles têm um caminho, eles têm um trajeto. Porque imagina só, se cada piloto de avião fosse por um lugar que ele quisesse. Ia se jogar um monte de avião por aí, né? Então eles têm um caminho, é como se existisse uma estradazinha imaginária. Ele só pode passar por ali, ele só pode passar por aqui, tá? Então é organizado. Por isso que quando a gente vai no aeroporto, tem aquela torre bem grandona, que é a torre, né, do aeroporto. Aquela torre ali são a torre dos controladores. São eles que controlam se o avião está indo no caminho certo, se ele tem que virar, se ele tem que subir, se ele tem que descer, tá bom? Então a aerovia são os caminhos pelo céu. Aqui, eu já coloquei para vocês outras informações, ó. O transporte de carga. O que é o transporte de carga? A gente já viu o transporte público e particular. Mas e o transporte de carga? O nome já diz, ele transporta carga, ele transporta mercadoria, tá? Então, quando você compra uma mercadoria lá na Shopee, né? Você compra mercadoria lá na Shopee? Essa mercadoria, ela vem pelo transporte de carga. Pode ser por um avião, pode ser num trem, pode ser num carro, pode ser numa moto, tá? Isso é o transporte de carga. É quando o veículo transporta mercadorias de um lugar para o outro. A faixa de pedestres. Essa aí é bem conhecida e a gente deveria usar o tempo todo. Quando você vai atravessar a rua, o correto é usar a faixa de pedestre. A gente não pode atravessar fora da faixa de pedestre. Ah, tia, mas eu preciso atravessar aqui e não tem uma faixa de pedestre. O que eu faço? O que a gente tem que fazer para atravessar a rua? Olhar para onde? Pode falar. Os dois lados, né? Então a gente tem que olhar para os dois lados, tá? Então, se não tem a faixa de pedestre, a gente olha para os dois lados, espera o carro parar. Não vai nem assim, o carro está lá embaixo. Não. Espera o carro parar para você atravessar, tá? E se tem a faixa de pedestre, você tem que ir atravessar na faixa de pedestre. Espera o sinal, espera o semáforo que está aqui, ó, que é o sinal que controla o trânsito. Então, o semáforo, espera o semáforo fechar para você poder atravessar, tá bom? Aqui a gente fala também do pedestre, né? O pedestre, o passageiro e o condutor. Quem são esses? Quem são essas pessoas no trânsito? O condutor é a mesma coisa que o motorista, tá? Ele é quem dirige o veículo. Ele dirige o veículo, ele pilota, né? A gente chama de condutor. E aí os termos vão mudando. Motorista, piloto, conforme o tipo de transporte que ele está dirigindo. O passageiro é aquela pessoa que utiliza o meio de transporte, mas não é ela que está conduzindo, não é ela que está dirigindo. Ela está ali só usando o transporte que o condutor está dirigindo, tá? Então, o passageiro ele pode ser tanto do público quanto do particular. Se você está no carro com seu pai, você é um passageiro e o seu pai é o condutor, tá? Se você pegou um ônibus, você é um transporte público, mas você continua sendo passageiro. E o condutor vai ser a pessoa que está dirigindo, tá bom? E o pedestre? Pedestre, quem é o pedestre? O pedestre é quem anda a pé, tá? Aqui teria outros termos, mas para não confundir muito, eu coloquei só esse. Mas a gente pode citar também o ciclista. Quem é o ciclista? É a pessoa que dirige o quê? Que está usando o quê? A bicicleta, ok? E o motociclista é quem usa a moto, tá? Então eles são condutores, mas eles também têm os seus direitos. O ciclista principalmente. Por quê? Porque o meio de transporte que a gente pode usar mais limpo, né, o que menos polui a natureza, é a bicicleta. Porque ela não gasta nenhum tipo de combustível, ela não vai soltar fumaça, ela não vai poluir o ar. Ela só vai usar a sua força, tá? A sua força e a sua coordenação. Então, a gente sempre é incentivado a usar as bicicletas.
Isso quem sabe? Andar de bicicleta, né? Se puder andar de bicicleta, é mais fácil. Eu não sei andar de bicicleta. Se eu soubesse, eu viria para a escola de bicicleta. Você está filmando ainda? E aí, aqui, o trânsito e a placa de trânsito. O que são isso? O trânsito é o movimento de pessoas e veículos em vias públicas, tá? Então, o trânsito são as pessoas e os veículos que passam na rua. Pode ser a bicicleta, pode ser a moto, o carro, o ônibus, o caminhão. Tá passando na rua, tá todo mundo passando ali, igual aqui, quando a gente sai da escola, a gente vai para Cacuia, né? Vai atravessar ali no sinal, ou perto do Itaú, ou lá perto do Mundial. Sempre tem aqui, aquele trânsito, né? Tem trânsito de pessoas andando, querendo atravessar, tem os veículos passando, ônibus passando, vão passando, né? Então, esse é o trânsito, é o movimento das pessoas e dos veículos nas ruas. As placas de trânsito, elas servem para mandar mensagens, para dessa forma organizar o trânsito. Elas podem ser palavras ou, na grande maioria, símbolos, né? A gente tem palavras como pare, está escrito lá, pare. Você vai ler e você já sabe que tem que fazer o quê? Parar. Mas tem outras placas, na grande maioria, que elas usam símbolos. Então, são setas, triângulos, um desenho de uma criança com a mãe, né? Para mostrar que é uma escola, tem criança atravessando. Um desenho de um hospital, para mostrar que está perto de um hospital. Um desenho de uma buzina com corte, significa que não pode buzinar. Então, as placas de trânsito, elas servem para organizar, né, Isaac? Elas servem para organizar. Por quê? Imagina só se cada um fizer o que quiser, né? Eu quero atravessar aqui, vou atravessar, eu quero virar para lá, eu quero virar para cá. Vai virar uma loucura, né? Vai virar uma loucura. Então, as placas de trânsito, elas existem para organizar, tá? O trajeto das pessoas, dos veículos. E aí a gente precisa obedecer, assim como o semáforo. A gente precisa obedecer. Quem tem papai e mamãe que dirige sabe que se o sinal ficou vermelho para o carro, eles têm que o quê? Parar, porque é a hora da pessoa que está a pé atravessar. Então a gente precisa respeitar, porque senão pode fazer o quê? Atropelar uma pessoa, tá? Então essa aqui é a nossa matéria de geografia que fala sobre os meios de transporte. E aí agora nós vamos fazer esses exercícios aí da página, deixa eu ver qual é a página, 12 e 13, tá bom? Então quem está em casa vai fazer, quem está aqui na escola vai fazer também. Combinado?